Bom dia, igreja. Bom dia. Não tomaram o café da manhã. Vamos mais uma vez. Bom dia, igreja. Bom dia. Paz seja convosco. Amém. Boa tarde, boa noite para você que está assistindo este culto em outro horário. Deus abençoe sua vida, sua casa. Você que está na igreja, se quiser e puder, se coloque de pé. Abra sua Bíblia no Salmo 77. Você que está em casa, este é o seu momento. Compartilha essa live, manda no grupo dos amigos, das migas, do futebol, do condomínio. Sai mandando aí para todo mundo. Seja um agente propagador do evangelho nesta manhã. Amém. Salmos 77, versículo 13. Amém? Quem não achou a escola bíblica dominical? Ih, Luciana, caraca, eles estão muito bons. Meu Deus, que orgulho. Salmos 77, versículo 13 diz assim: Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostra o teu poder entre os povos. O Deus que realiza milagres está aqui nessa manhã. Aleluia. Feche os seus olhos. Vamos falar com este Deus que ainda hoje realiza milagres. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade de estar em Tua presença, em Tua casa. Muito obrigada, Senhor, por Tua graça, por Tua misericórdia. Antes de pedirmos qualquer coisa, nós queremos pedir a Tua presença neste lugar. Nós queremos sentir a Tua presença, doce Espírito. Tens liberdade em nosso meio. Que nesta manhã nosso louvor, nossa adoração possa chegar ao Teu trono, ó Pai. Isso é tudo que eu te peço, te agradeço em Teu nome, Jesus. Amém. Adore conosco nesta manhã. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando o destino. O que você veio fazer esta manhã, declare. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Declare com fé nesta manhã. O seu Deus é o quê? Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu
milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Me sustenta até quando não vejo, me sustentas até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. O seu Deus está no controle da sua vida. Você pode declarar isso nessa manhã? O seu Deus te sustenta. Pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Aleluia! Aplauda o nome dele. Nós vamos nos alegrar essa manhã. Você é livre para se sentar. Se você quiser, eu aconselho não se sentar, porque você vai precisar pular, você vai precisar gritar, vai precisar dançar. Amém? Quando a noite fria cair sobre mim, nanará, e num deserto eu me encontrar, me ver cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Quando a noite fria cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar, me ver cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o seu fogo cairá sobre mim. Sei que o seu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em
em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei, com grito de júbilo. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei, com grito de júbilo. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Senhor. Cantar essa música, gente? Meu Deus! Não dou conta. Tem ninguém cansado aí não, né? Vamos declarar nesta manhã. Vamos pedir para o Espírito Santo ser nosso consolador. Vamos pedir para o Espírito Santo ser nosso intercessor nesta manhã. Juntaste os meus pedaços, meu fardo, meu fracasso levou sobre si. Fizeste o meu passado mal naufragar no mar, onde não se pode mais lembrar. O teu amor me arrebatou, mesmo assim digo sim quando tenho que negar. Me dou quando tenho que fugir. Ai de mim, por favor, por favor, me ensina a te amar como me amas, Espírito Santo. Diz pra mim o que fazer pra não pecar contra aquele que só fez me amar. Espírito Santo, diz pra mim, será que sou capaz de crucificar o meu eu? Juntaste os meus pedaços, meu fardo, meu fracasso levou sobre si.
fizeste o meu passado mal naufragar no mar, onde não se pode mais lembrar. O teu amor me arrebatou. Mesmo assim, digo sim quando tenho que negar. Me dou quando tenho que fugir. Ai de mim, por favor, por favor, me ensina a te amar como me amas, Espírito Santo. Diz pra mim o que fazer pra não pecar contra aquele que só fez me amar. Espírito Santo, diz pra mim, será que sou capaz de crucificar o meu Espírito Santo, sejas meu consolador, minha oração, meu intercessor. Espírito Santo, sejas meu consolador, minha oração, meu intercessor. Espírito Santo, diz pra mim o que fazer pra não pecar contra aquele que só fez me amar. Espírito Santo, diz pra mim, será que sou capaz de crucificar o meu Aleluia. Aplauda o nome do Senhor. Vamos receber a pregadora Luciana, que vai trazer a mensagem nesta manhã, aplaudindo Jesus pela vida dela. Olha como é que ela veio bonita, gente. Bom dia, irmãos. Pai seja convosco, amém? Quem está sentindo o Espírito Santo nesse lugar? Meu Deus, que presença! Senhor, que presença forte é essa? Espírito Santo de Deus, obrigada porque Tu se faz presente nesse lugar. Pai querido, se ainda tem alguém que não está sentindo, o Senhor vai mudar essa situação agora, em nome de Jesus. Porque Tu és o nosso consolador, nosso ajudador. O que devemos fazer para não pecar contra Ti? Obrigada pela Tua presença. Obrigada, Senhor, porque o Senhor já se faz presente desde que aqui chegamos. Amém? Bom, irmãos, eu queria agradecer aos irmãos que ontem estiveram lá no seminário, foi muito importante, foi muito bom. Eu queria falar que assim, a nossa região se fez presente com 28 pessoas. Dessas 28 pessoas, 13 eram daqui. Então, assim, obrigada. Amém. Toda a honra, toda a glória seja dada a Deus. Mas, irmãos, obrigada.
Porque uma igreja não se faz sozinha, um grupo missionário não se cria sozinho, ninguém faz nada sozinho. Né? Obrigada porque tiveram compromisso, aqueles que puderam ir, né, representar a nossa igreja. E foi muito bonito, a pastora Silvana ela falou, olha, a nossa região é pequenininha, mas se fez grande naquele lugar, pela quantidade de irmãos que se dispuseram aí. Né? Muito obrigado, né? Gratidão a quem pôde ir e se fez presente e representou a nossa igreja. Né? Nós ontem falamos muito sobre identidade e a gente tem que honrar, né, essa igreja, a gente tem que honrar a nossa igreja, a doutrina, aquilo que ela nos ensina, que ela tem nos apresentado. Amém? Bom, irmãos, antes de eu dar início à palavra, a gente vai tirar as ofertas, que hoje é um culto de ação de graça pelo dia do nosso pastor, dia do pastor quadrangular. Foi no domingo passado, mas a gente está hoje, né, orando, fazendo todo o trabalho pela vida, né, dos nossos irmãos, para que eles também, né, tenham o seu galardão, para que são pessoas que doam o seu tempo, né, o seu conhecimento em prol da igreja, né, muitas vezes sem receber nada, de forma voluntária, e que tem honrado essa igreja. Amém? Então, você possa separar o dízimo, as ofertas, aquilo que você tem de melhor para entregar ao Senhor, porque o Senhor ele tem preservado o melhor para você também. Amém? Querido Deus e amado Pai, te damos graças, Senhor, pela oportunidade de estarmos na Tua casa, Senhor, por podermos, né, estar nesse momento ofertando a Ti. Pai querido, Pai santo, seja com cada um de nós, aqueles que estão ofertando, aqueles que já ofertaram e aqueles, Senhor, que no momento não podem. Né? O Senhor sonda os corações, sonda, Senhor, as necessidades, porque Tu sabes de todas as coisas. Pai amado, que tudo seja transformado, que onde há o desemprego, o emprego venha surgir, que onde o processo está enterrado, que esse processo venha sair, e que principalmente os seus filhos tenham, Senhor, orgulho de Ti e venham, sejam gratos a Ti, Pai, porque nada tem nos faltado. Né? A gente está vivendo em momentos difíceis, de crise financeira, crise psicológica, enfermidade física, mental, mas o Senhor tem nos sustentado, Pai. E muito obrigada, Senhor, por podermos ofertar a Ti, por essa oportunidade, porque assim somos gratos a Ti por tudo que tem feito a nós, em nome de Jesus, amém. Amém, Jesus. Amém. Obrigada, irmãos. Amém. Bom, irmãos, a mensagem que o Senhor me deu está lá em João 10, e nós vamos ler do 1 ao 16. Esse tema, né, já vem falando bastante tempo ao meu coração. Na semana passada, eu entreguei uns bombonzinhos para os nossos pastores e ali já estava falando, né, sobre o que a gente vai tratar hoje, né, sobre o bom pastor, aquele que dá a vida por suas ovelhas. Amém? Quem for achando, por favor, se coloque de pé, em reverência ao nome do Senhor. Ontem, no seminário de educação, foi falado muito sobre essas questões, né, de comportamento, né, de respeito, de como a gente deve ensinar, de como a gente deve lidar, e que, assim, para que a gente se organize e faça a diferença, porque quando a gente não sabe, a gente precisa saber, a gente precisa conhecer, né, e fazer o que é o certo,
né? Às vezes é um pouquinho difícil, mas a gente consegue, né? Com ensinamento, com paciência, com amor, a gente alcança o objetivo. Amém? Então, vamos lá. Na minha Bíblia está assim o título: Jesus, o bom pastor. Perdão. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vira o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Amém. Querido Deus e amado Pai, fala conosco nesta manhã, Senhor. Que não seja eu, mas que seja o Senhor, que seja o Teu Espírito Santo a me usar nesta manhã, para falar aos nossos corações, Pai amado, que nós possamos reconhecer, né, obedecer o bom pastor, aquele que realmente dá a vida por suas ovelhas. Não deixa, Senhor, que sejamos enganados por salteadores, por ladrões, por lobos, mas que o Senhor, né, possa estar no controle de nossas vidas, para que a gente sempre encontre o bom pastor, o verdadeiro pastor, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Lá nessa passagem, né, Jesus ele fala, logo no versículo 1, que ele fala que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. E aqui ele vai falando que as ovelhas ouvem a voz do pastor e a reconhecem. Lá naquele tempo, as ovelhas elas ficavam todas no mesmo lugar, vamos dizer assim, num grande curral. E ali ficavam as ovelhas de vários pastores, não era somente de um pastor. Então, quando eu terminava, né, o trabalho diário, os pastores iam lá, guardavam as suas ovelhas em segurança, e no dia seguinte, o que ele fazia? Ele ia lá para buscá-las, e ele chamava elas pelo nome. E incrível, irmãos, elas reconheciam. Elas sabiam quem era o pastor, elas não faziam confusão de pastores, né? Ele chegava lá, elas identificavam a voz dele, e ele
reconhecia quem eram as suas ovelhas. Isso quer dizer para nós relacionamento. Né? O pastor e as ovelhas precisam se relacionar. O pastor tem que ser acessível e a ovelha ela tem que buscar. Ela tem que estar próxima, ela tem que estar obediente, unida ao seu pastor, porque senão ela não vai reconhecer a voz dele e nem ele vai reconhecê-la, porque eles não têm relacionamento. Então, um ponto-chave que Jesus começa a falar é dessa intimidade, é desse tratamento, é desse relacionamento entre ovelha e pastor. Outro ponto que também chama a atenção é que Jesus ele vem tratar de quê? De 2 tipos de pastores. E a gente está vivendo aí um momento difícil e a gente vai ter muita facilidade, infelizmente, de identificar quem são esses 2 pastores. Nessa parábola, ele fala sobre o bom pastor, aquele que dá a vida por suas ovelhas, aquele que dispõe do seu tempo, aquele que cuida, aquele que tem um relacionamento, aquele que está junto com as suas ovelhas. Mas ele também vai nos alertar sobre aquele pastor que é ladrão, que é salteador, mercenário. Inclusive, ele diz aqui na palavra que o mercenário, no momento de dificuldade, ele vai abandonar a ovelha. Então, a palavra está sendo bem clara, ele está ensinando para a gente que existe esses 2 tipos de pastores. Infelizmente, o mundo lá fora coloca todo mundo dentro do mesmo embrulho, mas nós temos que saber que existe, como seres humanos bons e ruins, temos bons pastores e pastores que não estão comprometidos, não posso nem dizer que são maus, mas que não estão comprometidos com as suas ovelhas. Então, esses pastores, que o Senhor fala que é ladrão, que é salteador, que é mercenário, eles estão preocupados em satisfazer as suas próprias vontades, as suas próprias necessidades, a sua própria vaidade. Eles oprimem as suas ovelhas, eles a tiram da presença de Deus, porque quantas pessoas foram embora e que você ouve e fala assim, é porque eu fui em tal lugar e o pastor falou assim e eu me senti mal, fiquei triste. É complicado, é difícil, mas a gente vai ver durante a mensagem que não é fácil ser pastor. Não é fácil ser líder. A gente pode incluir nessa mensagem também os líderes, quem trabalha na igreja. E aqui Jesus ele também traz um outro ensinamento para a gente, que ele é a porta. Tem um requisito, a porta. Pastor não pode ser pastor se não passar pela porta que é Jesus. Por quê? Porque ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então, o pastor salteador, o pastor mercenário, ele não vai se subjugar a esta porta. Ele não vai se render a esta porta. Ele vai fazer o quê? Igual como falou aqui na palavra, ele vai usar de caminhos escusos para alcançar as ovelhas. Ao invés de ele entrar pela porta, ele vai pular o muro. Por isso que nós temos que estar atentos e reconhecer a voz do pastor, porque senão nós podemos ser levados por esses pastores mercenários, ladrões, que não têm comprometimento e, pior, que mancham o pastor, que é um bom pastor, porque aí as pessoas acabam o quê? Generalizando. E assim, infelizmente, a gente sabe que muitos homens, mulheres, que têm se apresentado como pastor, eu digo se apresentado, porque com certeza não estão debaixo da unção, com certeza o Senhor não está autorizando, estão se apresentando. Eles se apresentam como pastor, mas na verdade são lobos. Na verdade, são ladrões, na verdade, são salteadores, são mercenários. Eles querem o quê? O objetivo deles, assim como o lobo, é de devorar. Eles querem acabar
eles querem aniquilar as ovelhas, porque isso é um plano que o inimigo tem para a vida de cada um. Então, existem pessoas que escolheram o outro lado, levantam-se como pastores, se mostram como pastores, mas não agem como pastores, infelizmente. E levam, às vezes, uma multidão com eles. Por quê? Porque essas pessoas não conhecem a palavra, porque essas pessoas estão buscando revelação, porque essas pessoas estão buscando prosperidade. Elas não estão buscando o Senhor, elas não estão buscando a Deus, elas não estão buscando entrar por essa porta, mas elas estão em busca de facilidade, um evangelho sem cruz, sem sangue derramado. Então, enquanto essas pessoas não entenderem essa diferença, elas serão enganadas. E lá, né, em 2 Timóteo, Paulo fala sobre isso. Né? 2 Timóteo 3, a gente pode ler do 1 ao 5, que fala sobre essas pessoas. Aqui Paulo está falando, gente, é de quem está na igreja, é de quem está no ministério, é de quem está com a mão na obra. E ele fala assim, sabe, aqui no título está assim, extrema corrupção nos últimos tempos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Então, o Senhor, Ele está aqui sendo bem claro para nós que existem 2 tipos de pastores. E cabe a nós, ovelhas, identificarmos quem são. Cabe a nós, ovelhas, a saber de quem a gente está ouvindo a voz, né? Ter discernimento, né, sobre essa situação. Esses pastores, eles não querem entrar pela porta que é Jesus, mas eles buscam meios escusos para alcançar as ovelhas, né? Então, conforme nós lemos aqui, que isso iria acontecer. Paulo já falava isso lá para Timóteo, e o que a gente vê hoje, né? Então, assim, não é diferente, não é impossível, não estou falando de nenhuma novidade. Agora, esse mau pastor, né, esse pastor salteador, mercenário, ele vai tratar com Deus. Né? Eu não estou aqui para julgar, eu estou aqui como mensageira da palavra de Deus para dizer que existe 2 tipos e que nós, ovelhas, precisamos fazer essa distinção. Como é que eu faço essa distinção? Eu vou buscar a palavra, eu vou conhecer a palavra, eu vou dizer o que a palavra me diz, eu vou ver a conduta daquele pastor, como ele trata as suas ovelhas, como ele, né, carrega a sua igreja, como ele dirige a sua igreja. Né? E aqui a gente vai dar ênfase ao bom pastor, porque ontem eu aprendi no seminário também que a gente não deve dar muita ênfase quem faz coisas erradas, quem não está presente. Não, a gente tem que dar ênfase àquele que está junto, àquele que trabalha, àquele que se faz presente. Então a gente vai exaltar aqui, né, em nome de Deus, o bom pastor, que é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele as conhece e ele é reconhecido por elas. Conhecem o que? A sua voz. Jesus é o nosso bom pastor. Né? Ele deu a sua vida para que nós tivéssemos vida e vida com abundância, conforme fala na palavra. E aqui eu venho falar como ovelha, né? Não sou pastora, é o que eu observo. E eu entendo assim, que não é fácil ser pastor. Jesus, o nosso bom pastor, ele antes
de entregar a sua vida por nós, que não merecíamos, que somos pecadores, ele sofreu injúrias, ele sofreu agressão, ele foi humilhado. E muitos pastores que estão aqui no mundo têm passado por isso. Né? Os bons pastores têm sofrido aqui na terra. Muitos têm literalmente dado a sua vida pelo Evangelho. Abrem mão da família, abrem mão dos seus sonhos, abrem mão do seu lazer, de ficar em casa para cuidar das ovelhas. E alguns chegam ao ponto de não aguentar a pressão e chegam ao extremo, que é atentar contra a vida. Irmãos, se a gente for procurar, se a gente for pesquisar, existe registro de muitos pastores que não aguentaram a pressão e cometeram o suicídio. E isso é grave. Sabe por quê? Eles chegaram a esse ponto porque eles se sentiram sozinhos. Eles chegaram a esse ponto porque eles não viram solução. Eles não conseguiram enxergar. E muitos, inclusive, carregam a culpa de não conseguir alcançar o objetivo. Então, no fundo, no seu interior, eles pensam: eu não sirvo para isso. Eu não sou merecedor de ser chamado de pastor, não sou merecedor de guiar um povo. Se sente tão rebaixado que o que eles pensam como solução para a vida deles é o suicídio. Né? E uma coisa que a gente precisa entender, que o pastor, antes de tudo, ele é um ser humano. E como qualquer ser humano, ele está sujeito o quê? Falhas, erros. Muito se tem cobrado dos pastores e pouco se tem um retorno. O que acontece? Nós, como ovelhas, né, quem está de fora, a gente pensa que o pastor, por ele ter sido chamado, por ele ter um ministério, por ele, né, ser escolhido de Deus para pastorear, ele está isento de dificuldades, de problemas de saúde, de problemas financeiros. Né? Hoje nós vamos prestar homenagem aos nossos pastores e alguns estão ausentes por questões de saúde, por questões de trabalho, porque precisam conciliar a vida lá fora com o pastoreio. Então, muitas vezes chegam exaustos, cansados, cheios de problemas, e nós, ovelhas, às vezes não entendemos isso. Né? A gente não entende a humanização do pastor. A gente acha que ele é igual a Deus, né? É soberano, né? Ele está ao controle de todas as coisas, que ele não sente nada, que ele não tem dúvidas, que ele não tem medo, que ele não passa por dificuldades. Lê do engano, porque antes de tudo, eles são seres humanos. Né? Então, a gente precisa entender que o pastor ele tem defeitos, que o pastor ele fica doente, que o pastor tem necessidades, tantas quantas nós, né, simples mortais temos. Amém? E o que eu queria dizer, né, aos nossos pastores, que não desanimem, que as dificuldades, que as preocupações, que as estratégias que vocês pedem a Deus, que as orações da madrugada, os joelhos, o jejum, Deus está vendo, Deus está alcançando, né? Você não está sozinho. Você tem um ajudador, você tem o Espírito Santo que te capacita, você tem o Espírito Santo que te conduz. Né? Se você hoje está parado, se você hoje não está exercendo, espere o seu momento. Deus está tratando, Deus está resolvendo, Deus está trabalhando. Ore pela sua igreja, ore pelas suas ovelhas, porque aqui no nosso caso as ovelhas não só são da pastora Ivone, mas são de todos os pastores. Todos os pastores têm responsabilidade por cada vida que entra aqui. O Senhor deu autoridade para vocês. Amém, Jesus. O Senhor, Ele deu autoridade. Ele deu a minha vida,
a vida de cada um na mão de vocês. É uma responsabilidade muito grande. Eu sei que pesa, eu sei que é difícil, mas eu quero também te dizer que você não está sozinho, que o Senhor, Ele tem olhado as suas noites, Ele tem ouvido as suas orações, né? E se algo ainda não está acontecendo conforme você planejou, o tempo de Deus não é o nosso tempo. E Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe de todas as necessidades. E aqui eu incluo não só os pastores, mas toda a liderança. Vivemos tempos difíceis, né? Estamos saindo aí de uma pandemia, não sei se estamos saindo ou não, mas, assim, muitas perdas, muitos sofrimentos, muito choro, muito lamento, né? E só o Senhor para nos sustentar, só o Espírito Santo para nos segurar. E o que eu quero dizer é que esse esforço não é em vão, porque a própria palavra me diz que aquele que permanecer fiel até a morte receberá a coroa da vida, terá a vida eterna. Aonde? Na mansão celestial. Não vai haver dor, não vai haver sofrimento, não vai haver dificuldade, né? Lá vai ser um lugar de alegria. Essa será a recompensa daqueles que permanecerem fiéis, daqueles que permanecerem firmes. E a palavra ainda nos diz que a gente vai se assentar com o Senhor à mesa. Tem privilégio maior do que esse, né? Recebermos uma coroa, assentarmos ao lado de Cristo, participarmos da grande ceia do Senhor. Não tem pagamento que pague isso. Então, irmãos, pastores, líderes, se vocês se sentem tristes, cansados, enfraquecidos, que o Senhor venha renovar as suas forças. Que vocês tenham esse objetivo, conforme a palavra falou lá no finalzinho. A gente ainda tem uma missão, a gente tem uma meta de quê? Levar esse rebanho a um só pastor, a um só rebanho. Então, a luta não para por aqui. Enquanto você estiver aqui, nesse mundo, nessa terra, você é pastor, você é líder, e você está responsável por levar um rebanho a um só pastor. Essa é a nossa meta, conforme falou aqui na palavra. E ontem, eles apresentaram um vídeo lá, falando que o pastor Daniel... Ele falou sobre 7 coisas que alguém precisa saber antes de ser pastor. Mas eu acho que, pelo que eu vou ler aqui, né, do que eu entendi, eu acho que, assim, mesmo quem já passa por isso e tem, né, vivido experiências. A primeira, né, que ele trouxe para a gente lá é que o seu amor por Cristo não será suficiente. Gente, o amor, ele é um requisito principal para a obra de Deus. Sem amor, a gente não faz nada, mas vai ser preciso lidar com pessoas, vai ser preciso pastorear, acompanhar, liderar, puxar a orelha. Então, não pensa que só o amor à obra, só o amor a Deus será o suficiente. O segundo item que ele trouxe para a gente é que as pessoas pensam que os pastores estão disponíveis 24 horas por dia. E se o dia tivesse mais horas, essas horas também seriam utilizadas. Né? Ele até falou assim, que acha que o pastor só trabalha no domingo, que é o dia que ele vê o pastor na igreja. Mas os outros compromissos, as agendas, os outros cultos, ninguém vê. Né? Então, ele disse que para você não ficar doente, você precisa moderar, você precisa saber o tempo de cada coisa. Você não pode pegar o seu tempo todo e doar. O terceiro item que ele trouxe, e isso é muito sério, e a gente, até como liderança, a gente sente isso, é que as pessoas te deixarão. As pessoas vão embora, elas vão sair da igreja. Não se sinta culpado. Às vezes a gente precisa fazer uma reavaliação, né? Saber o porquê, o que está acontecendo, mas saiba que as pessoas são livres e elas vão te deixar.
O item 4 diz que o pastor, ele precisa de um mentor. Ele não pode andar sozinho, ele não pode agir sozinho. Ele precisa de alguém que o aconselhe, que o confronte quando acha que algo, está errado, que não vai dar certo. Ele precisa de pessoas que vão estar ao lado dele. Ele precisa estar com essas pessoas. Não trabalhe sozinho. Ministério nenhum se ergue sozinho. Precisa de colaboradores. O 5 é lutar contra o pessimismo. Tudo que dá errado é culpa do pastor. Nesses casos, o que acontece, irmãos? Causa uma tristeza. A gente, quando está à frente de um trabalho, que algo dá errado, mesmo que não dependa totalmente de você, você fica frustrado. Você fica assim, ai, meu Deus, culpa minha. E essa tristeza, irmãos, ela evolui para uma depressão. Ela evolui, para um mal-estar. Porque a pessoa faz com tanto amor, com tanto carinho, e dá errado. Ela, ainda que a culpa não seja dela, ela se sente culpada. Isso causa uma frustração, um mal para a nossa saúde. 6º item, as pessoas medirão o seu sucesso pelo tamanho da sua igreja. A pessoa, cria uma expectativa de que o ministério bem-sucedido ele está relacionado à igreja lotada, cheia. Ele até deu um exemplo, de que quando se reúne, quantos membros tem a sua igreja? Quanto se arrecada? Não se apegue nisso, não. Trabalha com o fiel, trabalha com aquele que está junto contigo, se preocupa com esse, não pensa com a multidão, porque às vezes a multidão só está presente, mas não está contigo. E o 7º item, que é o principal, tudo isso valerá a pena. Se Deus te chamou para o ministério, mesmo com todas as adversidades, valerá a pena. Aí ele deu um exemplo, que Paulo, no final da vida dele, quando ele escreve para Timóteo, ele fala, sobre as experiências dele, ele fala assim, todos me abandonaram. Ele foi preso, ele foi açoitado, ele passou, várias situações difíceis. Mas na palavra, se você buscar, em momento nenhum ele diz que não valeu a pena. Em momento nenhum ele se arrepende. Em momento nenhum ele não se sente grato pelas experiências que ele passou. E ele lá no final ele diz, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, e que há uma coroa preparada para mim e para todos que amam a vinda do Senhor. Vai valer a pena, pastor. Não desista. Existe um rebanho que precisa de você. Existem ovelhas que precisam de você. Você é exemplo. Você aqui na terra foi escolhido de Deus para nos guiar, para nos conduzir. Assim como somos dependentes do Senhor, em primeiro lugar, nós também somos dependentes de vocês. Nós precisamos de vocês. Nós precisamos que vocês estejam saudáveis fisicamente, espiritualmente, mentalmente, para que possam cuidar de todos nós. Amém? Bom, essa foi a mensagem, que o Senhor falou muito ao meu coração. Ontem o seminário ajudou muito a gente sempre acrescenta, quanto mais a gente lê, mais a gente quer falar. E assim, eu gostaria de chamar os pastores que aqui estão. Não, só um momentinho, a gente vai soltar o vídeo primeiro, tá? Porque as crianças, os adolescentes, eles prepararam uma mensagem para os nossos pastores. Conforme eu falei, alguns pastores estão ausentes por problemas de saúde, por compromissos de trabalho, para a gente ver que o pastor ele é um ser humano como o outro, tem suas dificuldades, mas a gente não vai deixar de fazer essa homenagem aos que estão aqui, aos que puderam estar. Eu pediria para poder soltar o vídeo, amém?
temente a Deus. Ó de oração. Desculpa, pode repetir? Porque no início estava sem som, por favor. Olha que lindo. S de santidade. T de temente a Deus. O de oração. R de reverência. Esta é a minha ordem, seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, está com você por onde você andar. Josué 1,9. Eu sei que ser pastor é difícil, cansativo, mas como eu disse agora aqui no versículo, Deus é com vocês. Parabéns, pastor Ivone, parabéns, pastor Cláudio. Feliz dia do pastor, Deus abençoe vocês. Bom dia, Paz seja convosco. Eu estou aqui para parabenizar a pastora Ayrton e a pastora Silvia. Parabéns pelo Dia dos Pastores. Que Deus abençoe. Pastor Yara e pastor Luiz, muito obrigado por serem bênção em nossas vidas. Um feliz Dia dos Pastores. Pastor Isabel e pastor Ione, vou deixar um versículo que está lá em 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Vocês são bênção em nossas vidas. Feliz Dia do Pastor. Bom dia, Pai seja com todos. Venho aqui para parabenizar os pastores da Igreja do Evangelho Quadrangular. Que Deus possa abençoar vocês e que nunca falte o óleo da alegria sobre as suas cabeças. É o desejo do meu coração. Beijos, vó, te amo. Hoje, em homenagem ao nosso pastor Luiz Henrique, vou declamar um poema. Ser pastor é ser chamado por um eterno, sempre amado, que está presente em cada situação, e porque Deus nunca nos deixa na mão. Ser pastor é saber amar todos que estão ao seu redor. Mesmo que incompreendido for, ele sabe exercitar o amor. Ser pastor é ser empático e nunca discriminar, porque todas as ovelhinhas são amadas e por ele devem ser cuidadas. Ser pastor é saber que nem sempre o entenderão, às vezes uma dose de compreensão, para com que eles chorem então. Mas logo tudo passa, porque um carinho ele receberá, muitas vezes de um pequenino, que sua alma acalentará. Ser pastor é saber o peso eterno da sua linda vocação, e que ser funcionário do mestre é na terra uma promoção. E quando chegar na glória, pode ouvir então: foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei então. Entra para o reino do teu mestre, para toda a eternidade, varão. Feliz Dia do Pastor! Oi, aqui vai a minha homenagem para a pastora Ana Regina. É impossível, mas Deus pode, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Lucas 1,37. Parabéns para todos os pastores. Um beijo. Essa é uma pequena homenagem que o grupo de adolescentes faz para vocês, pastores e pastoras da Igreja do Evangelho Quadrangular. Na palavra pastor, encontra-se algumas das muitas qualidades que vocês, pastores, possuem. Que Deus possa cobri-los com muita sabedoria e força para continuar nesse caminho e conduzir as suas ovelhas a caminharem juntinhos nessa trajetória do Senhor. A palavra que eu quero deixar para vocês é essa: pastoreie o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Parabéns para todos os pastores e pastoras da Igreja do Evangelho Quadrangular. Essa é a homenagem do grupo de adolescentes para vocês. Um forte abraço e um grande beijo para todos vocês.
Arrasaram, né? Amém, né? Isso, irmãos. Isso, irmãos, é o mínimo que a gente pode fazer pelos nossos pastores, né? Por tanta dedicação, por tanto amor à obra. Então, eu vou chamar os pastores que estão aqui presentes, vou pedir ajuda do pessoal para ajudar aqui a entregar as lembrancinhas, tá? E eu vou pedir a Dalva para orar para os nossos pastores. Podem vir aqui à frente, por favor? Pastora Yara, pastora Ana Regina, pastora Ayrton, pastora Ione, pastora Terezinha, a Flávia, que está representando o pastor Henrique. Flávia, está ali. Fernandinho representa seus avós. Amém. Sim. Olha só, aqui a Flávia está representando o maridão, né, nosso pastor Henrique, e a irmã, nossa amada pastora Silvia, amém? Bom, eu vou pedir à irmã Dalva para fazer uma oração para os nossos pastores, né, para que Deus continue guardando, abençoando, né? Eu vou aproveitar que a irmã, a Maria Trindade, está levantando. Vem representar a pastora Ivone, né? Você que está sempre auxiliando ela. Porque, irmãos, somos um só rebanho, de um só pastor. Né? Estamos aqui para ajudar, para nos unir. Né? Ninguém trabalha sozinho, ninguém faz nada sozinho. Amém? Bom, pode... Cadê a pastora? Bom dia, igreja. Bom dia. Paz seja convosco. Tem que usar para sair na live. Desculpa. Vamos estender as mãos para cá. Aqui estão os pastores da Igreja do Evangelho Quadrangular do Rio da Prata. Embora alguns não estejam aqui, mas onde eles estiverem, eles estão recebendo uma bênção especial. Porque não foram eles que escolheram, eles foram escolhidos por Deus. Lá em João, capítulo 16, diz assim: não foste vós que me escolheste, eu vos escolhi para que vade e deis fruto. E aqui estão os pastores. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por um dia, Senhor, os terem chamado, que eles, Pai, esses pastores, cada um foi chamado pelo nome, eles continuem sendo cheios do Teu Espírito Santo, que eles continuem ministrando a Tua palavra com sabedoria, com discernimento, porque, Pai, eles falam, eles pregam, mas a palavra é do Senhor. Oh, Pai amado, Pai querido, um dia, quando Jesus se apresentou para ser batizado, o Senhor disse assim, quando ele foi batizado, os céus se abriu e disse assim: eis aí o meu filho amado, em quem eu me comprazo. E aqui estão os pastores, que nesse momento os céus se abram também e digam: eis aí os meus pastores, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro. Muito obrigado, Pai, por cada um. Neste momento, estende as suas mãos, porque nós não temos ouro nem prata, mas que nós temos, em nome de Jesus, seja depositado algo, um presente muito especial em cada mão, de cada um, pastor, aqui nesta manhã, e que cada um possa fechar as mãozinhas e dizer assim: eu tomo posse, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o nosso Deus? Amém. Bom, pode. Os pastores, né, vão receber aqui uma lembrancinha, e eu vou pedir para a pastora Ione, né, dar a bênção apostólica, né, orar pelo encerramento do culto, e assim como pastora,
ela dá a bênção para todos nós. Bom dia, paz seja com todos. Antes da gente fazer a oração final, diáconos, fiquem 5 minutinhos depois do culto. Não esqueça que nós vamos ter a nossa live no dia 18. Nós estamos distribuindo aí os óleos consagrados. Se você ainda não pegou o seu, depois me procura para eu poder te entregar. Lembrando que aqueles irmãos que levaram adesivo também, mande as fotos para a gente poder enviar para São Paulo. O pastor Mário tem solicitado aqueles que pegaram o adesivo dos carros, das motos, né? Dos caminhões, das vans, e assim, né? Manda foto para a gente enviar. Não tenha preocupação que a gente vai tampar a placa, tá bom? Se você não souber fazer isso, pode enviar para a gente, para o meu WhatsApp pessoal, que a gente vai estar tampando antes de enviar a imagem. Pode ficar tranquilo que a gente vai preservar o seu automóvel, tá bom? E também amanhã, para quem é líder, para quem é obreiro, aspirante, nós temos uma reunião na nossa região, o reverendo Silvio Fernandes, tá? Então, se organize, vai ser à noite, 19h30. Então, se organize para poder estar nessa reunião. E na terça-feira, apesar de ser feriado, nós também temos uma outra reunião, como a Luciana pregando, ela falou assim, os pastores têm agenda? A agenda não é fácil. A nossa agenda não é fácil. Para quem trabalha fora, multiplica isso aí por 2 ou 3. Né? Então, nós temos uma reunião lá no Centro de Convenções, terça-feira, com o pastor Wander. Ali ele vai estar passando as diretrizes para o projeto de vida. No dia 13 de novembro, nós vamos estar aqui na nossa igreja, comemorando os 70 anos da igreja. Então, você fique atento que nós vamos estar passando outras informações de comemoração da igreja, tá bom? Então, põe a mão agora sobre o teu coração, que você possa continuar orando, né? A palavra de Deus diz para que você obedeça, para que você ore os seus pastores, porque são eles que têm velado pelas suas almas. É Ele que tem cuidado da sua alma. Então, que você possa levantar. O que você pode fazer de melhor é sempre estar orando e intercedendo pelos pastores da igreja. Amém? Põe a mão sobre o teu coração. Pai querido e Pai santo, te damos graças nesta manhã, Senhor. Te agradecemos porque não merecemos, mas o Senhor tem nos agraciado com esse rebanho que tem nos abençoado nesta manhã. Pai querido, que o Senhor possa nos dar um domingo, Senhor, feliz, tranquilo, abençoado, debaixo, Senhor, da Tua proteção, do Teu cuidado. Nos leva agora de volta, Senhor, para a nossa casa, em paz, em segurança. Cuida de cada pastor que está aqui, de cada ovelha que está aqui. Que o Senhor possa sempre, porque o Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o pastor dos pastores e o Senhor demonstra o Teu amor por nós através do Teu cuidar. Então, cuida de nós, Senhor. Cuida da Tua igreja, cuida do Teu povo. Cuida daqueles que estão adoecidos, adoentados, que estão, Senhor, se sentindo um pouco mal nesta manhã, mas que o Teu Espírito Santo haja em favor de cada um dos Teus filhos. Nos leve de volta para a nossa casa em paz, em segurança, nos guarda e nos livra de todo mal. Que bendita seja a nossa entrada, que bendita seja a nossa saída. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, não apenas hoje, mas para todo sempre. Bom dia, igreja, paz seja convosco.